E no vídeo de hoje, últimas de São Paulo, mercado da bola e treta na discussão CNVP do Corinthians. Então vambora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, não deixe de conhecer o venderifa.net.br, parceiro do canal, que está oferecendo aí uma camisa oficial do São Paulo ou um Pix de R$500 para quem adquirir as rifas. Quanto maior o número de rifas, menor o custo e mais chances de ganhar. Então não deixa de dar uma passadinha lá não, link na descrição ou no comentário fixado. Então agora vamos embora pro vídeo. Nesta terça-feira, começa pra valer aqui no CT da Barra Funda a preparação do São Paulo para o jogo decisivo pela Copa do Brasil, quem tem Belo Horizonte contra o América Mineiro. Rogério Ceni tem algumas dúvidas. Jandrei, que está em fase final de recuperação de lesão, será reavaliado a partir desta terça-feira. Outra dúvida é Rafinha. Ele também está em fase final de preparação e de recuperação e também passa por uma avaliação nos 2 treinamentos antes da viagem para Belo Horizonte. Já Miranda, que saiu com uma bolsa de gelo na coxa depois da partida contra o Bragantino, nem veio fazer tratamento nesta segunda-feira. Por isso, não deve ser problema para o técnico são paulino. Ele não poderá escalar os 2 recentes reforços, que não estão inscritos na Copa do Brasil. O atacante Bustos, que já ficou no banco de reservas contra o Bragantino, e o zagueiro venezuelano Ferrarese, que foi apresentado nesta segunda-feira e que não pode participar do torneio nacional. Ó, pessoal, e de sobremesa no Corinthians hoje... No mercado com o Marília. Ah. São Paulo. Ah. Olho na tela para conferir como foi o mercado do meio de ano do Tricolor. Vamos lá. Chegadas. Felipe Alves, o goleiro, já tá jogando. Ferrarese. Normal. Zagueiro. Foi apresentado ontem. Juliano Galopo, que foi uma novela incrível, tá, mas já jogou e tudo mais. Quem comprou ele? A gente já sabe? Não sabemos ainda quem pagou, ainda é um mistério. Naruel Bustos, atacante, pode ser que jogue no fim de semana aí. Marcos Guilherme, atacante, que já jogou também. E saíram Gabriel Sara, Emiliano Rigoni, Marquinhos e Toró. Tá aí, esse é o balanço. Melhorou ou piorou? Pois é, Arnaldo, essa é a pergunta que eu ia fazer pra você. Melhorou ou piorou São Paulo? Melhorou. Assim, melhorou. Sem Sara, sem Rigoni? Assim, na verdade, assim, o São Paulo já vinha sem o Sara, né? Essa é uma questão, né? Isso sim. Tá machucado há um bom tempo. Tem também aí a lista dos que se machucaram do início da temporada para cá. Mas eu acho que é um mercado... É curioso, não é um mercado emergencial para agora, né? É um mercado que até poderia ter sido mais emergencial. São Paulo deveria ter contratado um goleiro antes, um zagueiro antes. Mas o que a gente, vislumbra com esse mercado, até pelo perfil dos jogadores contratados, é uma ideia de time e de jogadores para o ano que vem já, né? E acho que esse mercado, boa parte dele foi feito após a renovação de contrato do Rogério Ceni, que também pode ter sido uma novidade do mercado. Não estava na janela, mas a permanência do Rogério oficializada para o ano que vem permite também que os jogadores sejam contratados vislumbrando a temporada seguinte. Com esse mercado, com o elenco que já era cheio, repleto, voltando a ficar cheio, repleto, por conta das recuperações do departamento médico, algumas pelo menos, eu acho que o São Paulo tem um elenco bem razoável para suportar o restante da temporada. É bem razoável. Bem, como vocês estão dizendo, a assinatura do treinador, né? Se é, e fato é, pensando pro ano que vem, o São Paulo está no caminho certo. É assim que faz mesmo. Vamos mostrar, você falou assim que perdeu a conta aí, meu caro Massini. Vamos mostrar então como é que tá o elenco do São Paulo, com os campinhos que estão ali na tela. Então vai, o time em tese titular é Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo hoje, né? Considerando que o Arboleda não tá mais aí, não tá machucado. Igor Vinícius, Gabriel Neves, Reinaldo, Nestor e Gomes, e aí Galopo ou Patrick, né? Substituindo, Calera e Luciano. Então, é o time. Mas olha só, se você põe o Galopo e o Patrick pro lado do time que tá listrado, aliás, essa camisa do São Paulo é maravilhosa. Essa listrada, sem patrocínio. Você põe por esse lado aqui, aí você vai ter Pablo Maia, Luan, Colorado, Alisson, Thales, Patrick, André Anderson,
E o Galopo vai estar tudo aqui, desse lado no time reserva. Sim. Né? Só vai ter que administrar bem isso aqui, entendeu? Tá? O Porque nem sempre o jogador encaixa naquilo que a gente imagina para dar equilíbrio pro time. Por exemplo, o Patrick, ele é um jogador que se encaixa no time titular. É um desequilíbrio claro, entendeu? Principalmente do meio para trás. Do meio para frente você consegue pegar os 7, ou os 9 e escalar times equilibrados. Mas na defesa não. Mas considerando o ano que vem, Arnaldo, considerando que o Arboleda estará de volta, aí isso está mais ou menos resolvido, né? Não sei se vai ficar todos esses zagueiros, mas... É que assim, eu entendo assim, essa temporada, que é a primeira completa do Rogério no comando do São Paulo, a preocupação dele da diretoria foi formar um elenco com 3 times capazes de enfrentar uma maratona de 3 competições. E isso foi implementado desde o início da temporada com rodízio e tudo mais, etc. Os planos de rodízio e tal, ideal, foram minados pelas contusões, sobretudo concentradas no que a Marília falou, na parte defensiva do time. E aí, o São Paulo já precisava de um goleiro reserva quando o Volpi foi negociado e não contratou, só contratou na emergência, como disse a Marília, quando machucou o Jandrei. O São Paulo precisava de um zagueiro mesmo antes da contusão do Arboleda, depois da contusão do Arboleda virou emergência e tudo mais. O Ferraresi, para quem não conhece, o Ferraresi é um zagueiro venezuelano que faz parte da geração da Venezuela, que foi destaque no Mundial, surpreendeu o mundo no Mundial Sub-20 e depois no Sul-Americano da categoria. A Venezuela tem uma geração aí considerada a maior geração... Pós-Soteldo. A melhor geração de futebolistas venezuelanos de todos os tempos, nessa faixa de 23 anos, agora, né? Completados 23 anos. E aí chamou a atenção do Grupo City na época do Mundial de Sub-20, foi contratado e foi sendo emprestado por times europeus. O Bustos, argentino, também da mesma idade, mesma situação, se destacou nas seleções de base da Argentina, foi contratado pelo Grupo City, emprestado por times europeus também nesse período todo. Quando você fala da questão da comparação com os jogadores do Palmeiras, eu acho que o jogador que se compara às contratações do Palmeiras, assim como o Corinthians tem uma, que é do Fausto Vera, são jogadores dessa idade, cujos direitos foram comprados pelos times brasileiros e com a perspectiva de revenda. O Ferraresi e o Bustos não sendo emprestados pelo Grupo City, com opção de compra e tal. Esses caras já têm uma rodagem europeia que o Fausto Vera não tem, que o Flaco não tem, que o próprio Galopo não tem. Que o Galopo não tem, exatamente. Então, eu estou dizendo que o Ferraresi e o Bustos já foram vistos por outros antes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e tudo mais. Foram vistos pelos europeus. A grande pergunta que fica para mim é se o elenco formado para o ano que vem, eu acho que esse ano vai ser mais ou menos como tem sido. Rogério se rendeu aos 3 zagueiros, ao volante, marcador, pelo menos um, ao centroavante, que tem uma temporada muito regular, talvez desse elenco todo a temporada mais regular, espremendo, seja do Caleri. Na parte defensiva, o Diego Costa, que o Rogério promoveu como titular, virou capitão do time. O resto dos jogadores oscilaram muito, né? Se machucaram muito, entraram, saíram. A minha questão é se pro ano que vem o Rogério vai ser mais Rogério, com as opções que ele vai ter, com a temporada que ele terá, com os tempos de preparação que ele vai ter, ou se ele vai ser mais pragmático, se rendendo às características dos jogadores. Mas Rogério é mais o quê? A sobra não seria feita pelo zagueiro da sobra, seria feita pelo goleiro da sobra. Não jogaria com 3 zagueiros. Como o Massini falou, o Jandrei e o Felipe, cada um com uma idade, são os goleiros ideais para o Rogério, são os goleiros que jogam com o pé. São os goleiros que o Felipe lá no time, se destacou no time do Diniz, o Rogério colocou ele de titular no Fortaleza, o Jandrei. Então, cara, ele quer um goleiro linha. Ele quer um goleiro linha. Ele foi um goleiro linha, de certa forma. Esses são ainda mais, esses caras que se formaram como goleiro linha. E ele quer jogar com goleiro linha, ele quer jogar com proposição, ele quer jogar com
menos defensores, com um time mais rápido, mais jovem. E pra mim tá tudo bem também, se ele conseguir fazer. Sim, mas é uma questão de gosto. Mas então, eu acho que assim, sim, é uma questão de gosto, mas você tem um momento da temporada pra brincar. Não, agora não, né? Você tem um momento da temporada pra brincar com as suas preferências. É isso. É o estadual você faz o que você quiser, cara. Não tem risco dele fazer isso agora, faltando... Exatamente, mas ele tentou brincar, né? E aí ele se rendeu. A Maria falou do fast learner, acho que não tão fast assim, mas ele foi se rendendo às evidências do elenco que ele teve à disposição. Né? Lembra, era o atacante 1 contra 1, que era o primeiro desejo dele. O São Paulo tentou o Soteldo não sei quantas vezes, o cara tá no Santos agora, vai estrear contra o São Paulo. Então, mas eu acho aí que tá. Existe uma diferença entre o seu modelo ideal de uma realidade que se coloca e se apresenta. E diante dessas duas essas duas referências, o elenco do São Paulo é bem bom para essa temporada. Acho que ele não pode reclamar. Talvez não seja o elenco que propicia a ele o tal do modelo ideal, mas o elenco é bem bom, cara. Tem bastante jogador. No meio para frente tem bastante opção. E mesmo com contusões e sucessões, e não à toa, o São Paulo consegue se manter até agora, até quinta-feira pelo menos, em 3 frentes de uma forma, razoável, né? Chegando à semifinal da Copa Sul-Americana, brigando para ir à semifinal da Copa do Brasil, no meio da tabela do Brasileiro. Eu acho que é um elenco que proporciona isso. É curioso, a gente vai ter outros times que nós vamos dissecar aí, janela e tal. Tem times mais poderosos, mais bem-sucedidos na temporada que não tem um elenco tão grande como o São Paulo. Por exemplo. E teriam dificuldades em 3 frentes. O Palmeiras teria dificuldades em 3 frentes. Se tivesse ainda em 3 frentes. Teria. Ia ter que usar efetivamente a base não para reposição, para muitas vezes começar jogando, né? Por conta de o elenco do São Paulo é mais numeroso que o elenco do Palmeiras. Sim. E o Palmeiras tem uma condição financeira bem melhor que a do São Paulo. Então, não foi por falta de contratação, essa diretoria contratou pra caramba. E acho que na medida do possível o São Paulo contratou de todos mais numeroso que o Atlético Paranaense, que o Fluminense, jogar times que estão também em 3 frentes. O Fluminense não tá mais, Fluminense 2, né? Mas o Atlético Paranaense 3. E aí, Zé? Deixa eu responder. Trabalho mais consistente em 2022, Rogério Ceni. Disparado. Sim. Por quê? Bom, primeiro que ele alcançou fases mais agudas em competições. Por exemplo, São Paulo está na semifinal da Sul-Americana. Mas ela é inferior à Libertadores. É o que São Paulo tem. Sim, mas então não dá pra jogar. Não dá. Claro que dá. A Libertadores é muito mais forte. São Paulo. O Corinthians perdeu pra quem? Mas espera aí. Foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. Sim, só que a fase de grupos do Corinthians poderia ter permitido o Corinthians fazer... Não, foi eliminado pelo Flamengo. Sim, pelo Flamengo. Sim, passou pelo Boca e caiu pro Flamengo. Caiu pro Flamengo. Então eu acho que não dá pra comparar, não. Não, eu tava pensando como dá pra comparar. A Copa do Brasil você pode comparar. O Corinthians cai pro... Não caiu, joga agora com o Atlético Goianiense. E o São Paulo tem vantagem, mas também não passou. Deixa eu terminar o E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tá bem mais à frente do São Paulo. A campanha é muito melhor. Bom, deixa eu terminar o meu comparativo. Pra mim, dá pra comparar. O Rogério fez uma final de Campeonato Paulista. O Rogério perdeu, é verdade, pro Palmeiras por 4-0, mas ele faz um primeiro jogo belíssimo, um 3-1. E aquele São Paulo precisava, inclusive, até dessa rodagem, entendeu que era uma final para aprender a segurar um resultado que hoje ele faz muito bem. Um São Paulo que pegou uma fase agora complicada de Sul-Americana contra um Ceará, que era quase que 100% na competição, invicto até aquele momento. Chega a uma semifinal de uma competição sul-americana e no Brasileiro faz um trabalho muito respeitável, apesar do Corinthians estar à frente de tabela, mas o São Paulo tem uma proposta de jogo mais agradável. É um time que, mecanicamente, roda e entende mais os seus movimentos em relação ao que tem o Corinthians. É um time mais coletivo, é um time com opções de meio campo hoje que conseguem se desenvolver um pouquinho melhor. O trabalho do São Paulo era mais difícil do que o do Corinthians, era um time mais... problemático no começo do ano, um São Paulo que na temporada passada termina com uma grande interrogação, que quase briga contra rebaixamento e que hoje volta a disputar títulos como a própria Copa do Brasil e a própria Copa Sul-Americana. Se a gente pega o peso da fase de grupos da Libertadores e também dos enfrentamentos do São Paulo na Sul-Americana, não tem uma diferença tão grande, muito pelo contrário. Inclusive o Corinthians não ganha de um time que sequer disputaria a Copa Sul-Americana numa condição prática, que era o Always Red, né? Ele perde fora e empata em casa. Então você tem situações
e até mecanismos de jogo, um ataque, um centroavante que é muito mais abastecido que é o Caleri, tanto é que é um dos principais hoje do futebol brasileiro. Você tem outras opções ressurgindo como o Patrick, como o Nicão, então é um São Paulo que explora melhor as dificuldades desse elenco e sobreviveu melhor a elas do que o Corinthians. Tá bem demais, Facincani. Impecável, hein? Impecável, hein? Fala. Como é que eu vou tentar falar depois? A gente vai repetir com outras palavras. Não, brincadeiras à parte, é o seguinte. Eu acho que existe uma boa vontade em relação ao Rogério Ceni. Entendeu? Bom ponto. Da imprensa. Existe uma boa vontade mesmo. Não sei se pelo personagem que ele foi, pela maneira com que ele se comporta. Será que não é porque ele já fez um trabalho impecável no Fortaleza, tem título brasileiro pelo Flamengo e mostra o repertório? Pode ser, então você tem uma boa vontade natural com alguém que já apresentou? Eu acho que tem muito a ver também com a figura dele, entendeu? Com a figura dele. Porque eu acho que não é quando só ele jogava, Quando ele jogava, parecia que falar mal... Eu sempre dizia isso aí, eu falava sempre na Jovem Pan. Falar que o Rogério Ceni... A gente trabalhava junto. Sim, que era pecado. Falar mal do Rogério Ceni parece que você tinha que pagar imposto. Chegava um DAS na sua casa. Dizer que o Rogério Ceni falhou, mas ninguém, olha, não sei o quê, se é o outro, pá, esse gol aí, caramba. Até minha mãe pegaria. Até minha mãe pegava, quando era o Rogério Ceni, não, mas a bola fez 280 curvas, e o campo estava molhado, passou um passarinho voando em frente à bola, sempre tinha uma... Então existe uma boa vontade em relação ao Rogério. Estou dizendo que é o caso do Facincani, não é isso. E acho que é compreensível por serviços prestados. Sim. Eu acho que existe uma boa vontade com ele. Então, por exemplo, o que eu discordo do Facincani é o seguinte: não dá pra comparar a Sul-Americana com a Libertadores. Não dá pra comparar. Ele cai na Libertadores pro Flamengo. E ele passa pelo Boca. A campanha na Libertadores é horrível, concordo com você. E o Boca é horrível. Mas o nível... Isso, o São Paulo passou Católica e o Ceará. Ele pegou o Osred e foi mal. É verdade, tudo isso é verdade. Na Copa do Brasil, ambos estão vivos. Católica que estava na Libertadores. Ambos estão vivos na Copa do Brasil. Ambos estão vivos ainda. Até agora, o São Paulo pode ser eliminado, o Corinthians também. O São Paulo com vantagem. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 10 pontos a mais do que o São Paulo. E outra coisa... Quase o dobro de vitórias. O Corinthians tem 11 vitórias, o São Paulo tem 6. 6. Agora, o Rogério Ceni já está no São Paulo desde o ano passado. 9 meses completou. 9 meses. O Vitor Pereira assume o Corinthians durante o Campeonato Paulista. Com 3 clássicos. Por isso que em termos de projeto do Rogério é mais longevo e melhor. Sim, mas eu tô pontuando. E ele é mais fácil. Mas chegou na final do Paulista, mas era mais difícil pro Vitor chegar. Mas pelo gap o melhor elenco, elenco? Eu acho que o Corinthians é melhor. Quem tem mais peças decisivas? O São Paulo... Quem foi melhor abastecido nas janelas desse ano? Quais são as peças melhores decisivas do Corinthians? Não tem. Do ponto de vista... O Caleri é mais decisivo que qualquer jogador do Corinthians. Quando chega. O Renato chega pra ser decisivo. O William chega pra ser decisivo. Sim, mas você traz isso o Roger da Europa, o Roger... Você tem uma série de situações. O Juninho era jogador de Europa. Até agora o Facincani falou que o Roger Guedes não é o cara decisivo. Não, calma aí. Quando você traz... O São Paulo não recebeu esse nível de jogador. O São Paulo não recebeu esse nível de jogador. Caleri? Não, o Caleri não tem esse nível. O Caleri é um jogador que pingava de clube em clube, cada ano ele estava num clube, ele tinha uma passagem de meses pelo São Paulo. Concordo. Ele não tá nesse nível. Mas no São Paulo ele dá certo. O Rogério não recebeu. O Rogério não recebeu esse tipo de jogador. O Caleri do Las Palmas é um. A comparação pra mim é injusta. O Caleri da Premier League é outro. O Caleri do São Paulo... O impacto que ele causa aqui é trabalha melhor, acho que tem. Sim. Pra mim, o Corinthians recebe peças melhores e o São Paulo trabalha melhor, acho que tem. São peças melhores. Eu acho. O Caleri foi uma ótima contratação, entendeu? E ele manteve ali o Luciano, que é um jogador que tem qualidade. Veio o Patrick, veio o Nicão. O Nicão é atual campeão da Sul-Americana. Tido por muitos como o melhor jogador do Atlético Paranaense. Reinaldo. Né? O Reinaldo, lateral esquerdo, que o Caleri falou que deveria ser titular de seleção brasileira. Ele foi lá, buscou um goleiro lá, o Jandrei, que... Foi um achado, foi uma ótima contratação. O Maicon, lembrando que o Maicon São Paulo. Carlos Belmonte deu uma entrevista ao André Hernan nessa segunda-feira e falou sobre as renovações de contrato dos atletas do Tricolor. Sobre Miranda. O zagueiro fica para a próxima temporada se quiser. Basta o Miranda demonstrar a intenção de não encerrar a carreira para ter seu vínculo prorrogado. Sobre o Luizão, de acordo com o Belmonte, as tratativas estão avançando e há otimismo no São Paulo. Eu tenho uma informação um pouco diferente, já havia contado para vocês que o São Paulo fez algumas propostas, todas recusadas. Belmonte ainda falou sobre Igor Gomes. Descartou que o meio atacante tenha feito um pedido salarial compatível àquilo que ganha o Caleri. Posso assegurar para vocês, fui eu quem contei essa informação em primeira mão, que sim,
o Igor Gomes pediu o mesmo patamar financeiro do Caleri. Ele não citou o Caleri em sua pedida, mas a intenção dele é ganhar algo na casa dos R$800 mil por mês, exatamente o que ganha o Caleri. Nessa mesma entrevista, o Belmonte admitiu que foram 3 propostas feitas pelo São Paulo já recusadas pelo jogador. Para falar sobre Lucas Moura, velho sonho do torcedor do São Paulo, com mais informação exclusiva. O jogador recebeu nos últimos dias 3 propostas diferentes para deixar o Tottenham. Você sabe que ele vai para o último ano de contrato. Seu vínculo atual se encerra em junho de 2023. Embora caiba ao Tottenham a possibilidade de extensão desse vínculo por mais uma temporada, ele ficaria no clube até junho de 2024. Os 3 times interessados com propostas oficiais foram da própria Inglaterra, da Itália e da Arábia Saudita. Esse último time saudita se dispôs a colocar um caminhão de dinheiro, tanto para o Tottenham quanto para o Lucas, que já tem um bom salário, mas ganharia ainda mais se mudasse para a Arábia Saudita. Para a sorte do São Paulo, todas as propostas foram recusadas pelo Tottenham. Por que eu cito a sorte do São Paulo? Se o Lucas se muda agora para qualquer time, seja na Inglaterra, na Itália ou na Arábia Saudita, é possível que ele fique mais do que uma temporada. E entre os planos do Lucas Moura para voltar ao Brasil, existe a chance de, no fim do contrato dele com o Tottenham, retornar diretamente ao São Paulo. Se ele é vendido para qualquer outro clube, esse processo certamente vai ser adiado em pelo menos mais 1 ou 2 anos. Se fosse torcedor do São Paulino, eu torceria para que o Lucas permanecesse no Tottenham durante toda essa temporada e aí, livre do contrato, talvez não diante de uma grande temporada, pudesse ser negociado sem custos com o tricolor paulista. Lucas, que entrou nos minutos finais das 2 primeiras partidas do Tottenham na Premier League. Jogou 4 minutos contra o Southampton, mais 8 minutos contra o Chelsea. São Paulo monitora com atenção a situação do atleta, mas nem chegou a fazer proposta para o Tottenham. É hoje incompatível com a realidade financeira do São Paulo. O Lucas ganha mais de R$2 milhões por mês na Inglaterra. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo busca patrocinadores. Nesse momento são 2 as propriedades livres na camisa do tricolor. Uma delas na barra traseira da camisa e a outra no calção na parte direita, na perna direita. O São Paulo tem pressa para fechar esses acordos, embora tenha encontrado algumas dificuldades no mercado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo. Ele me contou que o tricolor tem várias conversas e deve ter um desfecho positivo, primeiro com a barra traseira, depois com o calção. De qualquer maneira, o São Paulo, por meio do seu departamento de marketing, vai muito bem, obrigado. As receitas com patrocínios na camisa nessa temporada já são 40% maiores do que em 2021 e 80% maiores na comparação com 2020. São Paulo que tem melhorado em campo e tem conseguido, especialmente com receitas de marketing, bastante evolução desde a chegada de Júlio Casares como presidente do clube. Queria saber... Cheio de novidades nos vídeos de hoje, hein? Cheio de novidades. Vamos começar falando de patrocínio. São Paulo, como sempre em busca de patrocínios. Como disse o Nicola, aí devem estar surgindo aí mais 2 novos nas próximas semanas. Lucas Moura é sempre assunto no canal toda semana, ou todo mês, pelo menos. Então, boas notícias, né, Lucas? E o Tottenham aí negaram 3 propostas pelo jogador e fica a esperança de que o jogador possa vestir o manto tricolor ano que vem. Veremos. Agora, com essa estrutura que tem, com a vinda do Lucas Moura, seria um baita reforço. Até porque a nível de futebol brasileiro é bem acima da média. Ainda falando de São Paulo, o São Paulo que não deve vir com tantas novidades na escalação para o jogo de quinta-feira, né? Talvez a grande novidade seria a volta do Jandrei, né? Ou se não vier o Jandrei vai ter que ser o Thiago Couto, porque o Felipe Alves não pode jogar no gol. E aí, os demais... mas o Rafinha tá machucado. Mas o Igor Vinícius vai ser o titular. Na esquerda, possivelmente deve ser o Ronaldo. Os 3 zagueiros, já que o Miranda parece que não preocupa. E aí o meio para frente fica aí a questão. Será o mesmo time que jogou contra o Bragantino? Ou o Rogério Ceni trará os queridinhos de volta aí? Ou o seu grande queridinho Igor Gomes para iniciar a partida? Veremos, né? Mas acho que nesses momentos, mais do que nunca, é necessário jogadores cascudos, que têm experiência. Então o Patrick, o Luciano seriam bem-vindos. Jogo duríssimo. Se o Ceará foi um jogo duríssimo, o jogo do América será um jogo 2 vezes mais duríssimo. E se o São Paulo passa aí, alcança as semifinais da Copa do Brasil. E o equipe que jogará contra o vencedor de América e São Paulo sai hoje de Atlético Paranaense e Flamengo. Eu, na minha opinião, vou torcer para o Atlético Paranaense, né? Porque quem sabe, né? Então é isso. É o São Paulo aí se preparando para mais uma decisão. O São Paulo que está em 3 frentes. E o pessoal do G4 que apresentou o mercado do São Paulo. Mercado muito bom. E como o Renato falou, é um mercado já pensando para o ano que vem, o que está mais do que correto. O que está mais do que correto. São Paulo tem que se planejar, até que enfim, né? Críticas à parte, mas é isso. O São Paulo ainda tem grandes chances de conseguir um título esse ano, principalmente pela Sul-Americana. No brasileiro é tentar fazer uma campanha de recuperação para ficar mais longe do Z4 e quem sabe bloquear uma vaguinha no G6. Mas o São Paulo, se vencer a Sul-Americana, precisa de uma vaga do G6.
mas só para deixar nós torcedores mais tranquilos e não passarmos o que passamos no ano passado com relação à briga pelo rebaixamento. Então foi um mercado, na minha opinião, também um mercado bom. Agora fica a questão aí para nós vermos aí o futebol dos Nahuels, né? O Bustos, que possivelmente ele deve estrear na próxima rodada do Brasileiro. O Ferrarese ainda não há novidades, mas já treina com o grupo há um tempo, então quem sabe também. E por fim, eu posto sempre alguns vídeos do Fábio Prado e do Sormani, e o pessoal mete o mago. Mas é claro, né? Eles gostam também, gostam de dar uma abusada também, né? Mas a opinião deles eu respeito, mas discordo, né? O Sormani tem clara antipatia ou problema com o Rogério Ceni. Não é possível. É difícil ocorrer um elogio do Sormani para com o Rogério. E o Fábio Prado, desde que assumiu que foi São Paulino, que era São Paulino, que agora não é mais, que tal, só mete o Magno no São Paulo. E ele que dizia que em 10 anos o Bragantino seria maior que o São Paulo. E aí no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês o Pirado, né, meteu o bronca no Fábio Prado, porque ele acha que nunca será. Eu também concordo. E o São Paulo só tem que se organizar de maneira mínima. Se organizar de maneira mínima vai brigar por títulos. Imagina de maneira organizada como foi anos atrás. Vai ser difícil segurar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas novidades, as notícias do São Paulo, não deixe de se inscrever no canal. Vídeos diários, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores. Uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.